só lugar. E de repente veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram as línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônitos, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos esses que estão aqui falando? Como nós podemos ouvi-los em nosso próprio idioma, em que nascemos? Bom, é o texto de número 21. Diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau, esse texto aqui é maravilhoso. Ele é o texto basilar para a fé pentecostal. Nós vamos trabalhar aqui alguns pontos interessantes. E o segundo ponto que eu aprendo durante essa mensagem é que, na experiência da descida do Espírito Santo, ele veio como de um som veemente e impetuoso. O segundo conteúdo do Pentecostes é exatamente esse: o vento, o som, o barulho. O que é que nós podemos aprender sobre isso? Nós podemos aprender que todas as vezes que o Espírito de Deus vem, ele trabalha como vento. E que podemos aprender com a natureza do vento. Em primeiro lugar, o vento é incontrolável. Você não consegue controlá-lo. Você não consegue, de fato, ter força suficiente para domar o vento. Assim é o Espírito de Deus. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus disse que aquele que nasce de Deus é como um vento. Ninguém sabe para onde vem nem para onde vai. Verdadeiramente, o Espírito de Deus é indomável. Ele age da maneira que ele quiser e ele tem liberdade para agir na sua vida como ele desejar. Verdadeiramente, eu e você temos que aprender a descansar na liberdade que Deus tem de agir nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes eu e você queremos controlar Deus. Muitas vezes eu e você pensamos que o nosso relógio está certo e o de Deus está errado. Muitas vezes a gente pensa que a nossa agenda é a correta e a de Deus não está correta. A gente quer controlar, quer condicionar Deus a agir da maneira que a gente pensa. Mas Deus tem liberdade para agir de maneira totalmente surpreendente a nossa. Todas as vezes que você pensa que ele vem por um lado, ele vem por outro. Todas as vezes que você pensa que ele pode agir de uma forma, ele age de outra. Sabe por quê? Porque ele tem liberdade para agir do jeito que ele quiser. Ele vem como um vento, ele é incontrolável, ninguém pode domar o leão da tribo de Judá. Ninguém pode patentear esse general do exército divino. Verdadeiramente ele tem liberdade para agir do jeito que ele quiser na sua vida. Então descanse nisso. Eu quero declarar uma palavra para você que está me assistindo agora. Se Deus não agir do jeito que você está pensando, ele vai agir de maneira totalmente diferente e superior àquilo que você imagina. Porque o apóstolo Paulo disse que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes a gente constrói uma expectativa na nossa mente. Deus vai lá e nos surpreende. Às vezes a gente pensa que ele vem de uma forma, ele vem de outra. Nunca conseguimos condicionar Deus à maneira como a gente pensa. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre vem e faz da maneira certa. E muitas vezes, um caminho que Deus interrompe não é porque ele é ruim, é porque ele está te livrando de alguma coisa. Ou até mesmo porque você não saberá lidar com isso. Por exemplo, quando Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto, não é porque Deus queria simplesmente conduzir aquele povo em uma forma de prepará-lo para a bênção, mas é porque o povo de Israel era um povo escravo, eles não sabiam guerrear. Eles eram povos que tinham uma mentalidade de escravo e não tinham capacidade de guerrear, eles não iam conseguir vencer todo o exército egípcio. Então, sabe o que Deus fez? Deus guiou esse povo pelo deserto para livrar, em primeiro lugar, esse povo do exército egípcio. Quando Deus guia você por caminhos que às vezes na sua visão é ruim, no fundo, ele está te livrando de uma coisa ainda pior. Esse é o ponto. Às vezes ele pode te guiar por caminhos que você acha ruim no momento, mas é porque ele está te livrando de coisas maiores lá na frente. E você vai entender que vale a pena seguir pelo caminho que o propósito de Deus te estabeleceu. Esse é o ponto que nós devemos imaginar, e pensar, e refletir, e aplicar em nosso coração. Agora, sobre o barulho, eu entendo que todo verdadeiro avivamento, ele traz barulho, é claro.
Não é o barulho que traz o avivamento, mas o avivamento ele produz barulho. Barulho de gente arrependida, de gente transformada, barulho de pessoas que são verdadeiramente contritas de coração e voltadas para Deus em transformação. É interessante nós falarmos sobre essa questão de barulho, que o barulho indica vida, você sabia disso? Toda a criação, ela tem a sua sinfonia, os passarinhos cantam, as flores recebem, de fato, a música da natureza constantemente, né? Toda a criação, ela é feita e criada com sons, né? Deus é um Deus que criou todo tipo de som e todo tipo de música. A música se originou em Deus. Deus, é um ser musical, certo? E pode ter certeza que quando você estiver lá no céu, vai ter barulho, vai ter som, porque constantemente os anjos cantam que Ele é santo, Ele está acima de tudo. Não há silêncio no céu. É por isso que se você permanecer em silêncio na presença dEle, se for, permaneça de maneira contrita de coração, mas nunca em fechar o seu coração para os propósitos de Deus. Aprenda uma coisa, que onde há barulho pode ser sinal de vida, mas nem todas as vezes o barulho pode ser sinal de vida, desde que haja um contexto de morte. Eu vou explicar isso para você. Na visão do profeta Ezequiel, quando Deus falou com que o profeta pudesse profetizar aqueles ossos, e então aqueles ossos se unissem, a Bíblia declara que os ossos se uniram, mas não havia vida naquele exército. Significa que havia barulho ali quando os ossos se batiam um com o outro, mas não havia vida. Teve que o profeta profetizar novamente a palavra de Deus para que o espírito de vida entrasse naquele exército. O que eu posso aprender aqui é que o verdadeiro avivamento não é quando os defuntos fazem barulho, mas é quando os mortos voltam a viver pelo sopro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz vida, é a palavra de Deus que gera vida dentro de nós. Quando, por exemplo, aquele sacerdote entrava dentro do tabernáculo, gente, né, e ele entrava com um sininho para fazer barulho, era sinal que se o sininho fizesse barulho, o sacerdote estava vivo. Mas se ele entrasse dentro do tabernáculo e morresse fulminado pela glória de Deus, o sininho parava de fazer barulho. O barulho ali era sinal que o sacerdote estava vivo. Assim também no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio, houve um som, houve um barulho. Isso nos mostrava o grande sinal que o nosso sacerdote divino estava vivo, que o sacrifício tinha sido aceito e que o povo tinha sido perdoado. Nós temos um sacerdote vivo. O cristianismo, posso dizer, por assim dizer, né, é a única religião que não possui um fundador morto, que não possui um fundador que está com seus restos mortais em um túmulo. Nós somos, de fato, um estilo de vida onde o líder permanece poderosamente vivo. Vivo dentro de todo aquele que crê, dentro de todo aquele que manifesta a fé nele. O túmulo não pode segurar o nosso Salvador. Veja que ele é imparável. Nem, de fato, os religiosos, o sistema religioso daquela época conseguiu parar ele. Muito menos a política corrupta daquela época conseguiu matá-lo. Ou até mesmo o túmulo conseguiu segurá-lo, a morte conseguiu prendê-lo. Esse Deus é imparável. E de modo que ele rugiu de dentro daquele túmulo para fora como o leão da tribo de Judá e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ficarmos com a nossa boca aberta e glorificar, o nosso coração expandido para que a glória dele pudesse nos visitar. Então, faça barulho, se alegre, glorifique a Deus. Entenda que Pentecostes também é sinal de barulho, de alegria, de júbilo, de celebração. E nós, por isso, não conseguimos ficar em um ambiente como uma congregação, qualquer momento de ajuntamento de povo para glorificar a Deus calados. A adoração envolve barulho, envolve glorificação. O vento também, queridos, apesar de ser incontrolável, o vento é misterioso. Você consegue saber de que direção ele pode vir? Você não sabe, não é? Assim é o Espírito de Deus. Ele é mistério. Ele age de maneira poderosa e de forma com que aquele que é carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Apenas uma mente espiritual consegue perceber coisas espirituais. O vento sopra aonde ele quiser, diz a Bíblia. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Veja uma coisa, a palavra de Deus também nos mostra que o que é nascido de Deus, embora ele seja um mistério, né? A obra de nascer de novo é um mistério dentro de nós, mas o texto também fala que essa pessoa que é nascida de Deus ouve a Deus, ouve a voz. Né? Sabe de uma coisa? Não há nada que nos mantenha mais de pé
do que a voz de Deus. Não há nada que nutra mais a nossa alma do que ouvi-lo. E eu só estou aqui pregando para você nessa manhã porque Ele fala. Se Deus não falasse comigo, eu perderia o meu chão. Eu não saberia como agir. E quantas vezes a gente não se encontra assim, não é? Dentro de um pensamento de que será que Deus está em silêncio? Será que Ele não mostra a direção? Será que Ele não me vê? Será que Ele não se importa? Parece que nós não estamos conseguindo perceber a sua voz. Eu quero dizer para você que Deus nunca deixou de falar. Ele vai continuar falando. Muitas vezes somos nós que deixamos de ouvi-lo. Muitas vezes somos nós que deixamos de abrir o nosso coração e os ouvidos do nosso ser para entendermos as suas direções. Mas entenda uma coisa, esse Deus nunca deixou de falar. O fato de você estar me assistindo hoje de manhã é um sinal poderoso de que Ele está falando com você. Se você nasceu de novo, você ouve a voz dEle. A voz dEle arrancou, por exemplo, Elias de dentro daquela caverna depressiva. A voz de Deus tirou Jonas lá do fundo do mar, de dentro daquela bateia. A voz de Deus foi capaz de arrancar um Lázaro morto há 4 dias dentro de um túmulo. A voz de Deus, ela trovejava naquele Monte Sinai e trazia até mesmo medo, mas era essa mesma voz meiga que lá naquele Monte das Bem-aventuranças atravessava o coração das pessoas com verdades transformadoras. A voz de Deus é aquilo que Jesus disse no deserto. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você está ouvindo Ele agora? Então receba força. Ele está dizendo para você, filho, alimente-se daquilo que eu digo para você. Coma e beba, porque a sua caminhada é longa. Se alimente, se fortaleça. Ainda há muito para me fazer através de você. Ainda há muito para me fazer em você. Então para de se lamentar, para de murmurar, para de reclamar. Olha para cima, entenda que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele abre as portas, Ele faz aquilo que você não tem capacidade de fazer. Sabe uma coisa que eu aprendi esses dias, José? É que quando a nossa fraqueza colide com a onipotência de Deus, a gente vê aquilo que a gente não consegue fazer sendo feito. Todas as vezes que a sua incapacidade colide com a capacidade de Deus, você vê aquilo que você não tem capacidade de realizar sendo realizado. Que alegria saber que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é por isso que nós devemos entender que a vida é pela graça, do começo ao fim. Eu quero dizer para você, lance, faça com que a sua incapacidade, a sua fraqueza, venha colidir com a onipotência de Deus. E você vai ver aquilo que você não tem capacidade de realizar sendo feito. Não por você, mas por Ele. E é claro, para que você tribute toda a glória ao nome daquele que faz infinitamente mais do que você pede ou imagina. Ok? Isso é maravilhoso, não é? Que bênção! Se você recebe essa palavra, diga amém, eu recebo. Está ainda me assistindo pelo aplicativo, pelo site, ou pelo Facebook, ou até mesmo se você está me acompanhando, por exemplo, pelo WhatsApp, tira uma foto. Se você crê no que eu estou dizendo aqui agora, tá bom? E manda a sua mensagem, tá certo? Quantos minutos nós temos aí, Diegão? Beleza. Quero convidar a cantora Josi aqui. Um abraço aí ao Fernando Peniche, que cuida das nossas redes sociais lá em São Paulo, meu grande amigo. A Raimara também, Rodrigues, acompanha o programa. Um abraço, minha querida. A Regina também, olha só, nossa aluna do curso de Teologia. Um abraço, Regina. Deus abençoe sua vida poderosamente. Ela está ligada também em nossa programação. Se você está aí com a gente aí pelo WhatsApp, manda pra gente que eu vou mandar abraços especiais. Tá certo? Olha, cantora Josi, essa é a mensagem. O Pentecostes é a descida do Espírito Santo, esse Espírito que ele é incontrolável, ele age do jeito que ele quiser. Né? E ele muitas vezes, ou em sua grande maioria das vezes, age de maneira totalmente surpreendente. A gente não consegue, ninguém consegue colocar Deus numa caixinha. Né? Deus é maior do que a religião. A religião não consegue diminuí-lo. Ele não cabe nem dentro da religião. Né? Ele é um leão indomável, né? O leão da tribo de Judá. E nós vamos aqui ministrar, você vai ministrar esse louvor na vida das pessoas, você que acompanhou a mensagem. O segundo ponto que eu falei aqui é que quando o Espírito desceu, houve um som como de um vento impetuoso. Né? Esse houve barulho e esse vento.
Nós estudamos a natureza desse som e a natureza desse vento, tá bom? E nós vamos terminar o programa hoje orando pela sua vida. A cantora Josi vai cantar e louvar, ministrar na sua vida agora. E daqui a pouco, quando ela vai concluir o louvor, nós vamos orar pela sua vida, ok? Cantora Josi. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Mensagem muito forte, viu, Léo? Deus te abençoe. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Deus está falando, aleluia. Tem dupla honra chegando para a tua vida. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Tu estava cansado, sem força, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Olha Deus falando com você aí. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar, eu profetizo. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Que
você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Não pare, viu? A palavra de hoje para você. Prossiga, aleluia. Talvez está difícil, mas o dono da vida está contigo. Jesus está no barco. Se ele está no barco, esse barco ele não afunda. Aleluia. Ele pode até estar dormindo, mas ele está no barco. Então essa tempestade vai ter que se acalmar. Amém? Receba essa canção no teu coração. Glória a Deus. Que bênção, Josi. É isso aí. Seja restaurado, seja fortalecido, seja avivado por essa mensagem, por este louvor. Nós já sentimos a presença de Deus aqui em nosso estúdio. E assim como nós recebemos disso, nós queremos que além das lentes dessa câmera, você também seja tocado, sinta o toque do Espírito de Deus aí onde você está. Hoje nós vamos orar agora por todos aqueles que participaram, mandaram suas mensagens, participaram com a gente. Vou colocar a última vez aqui o QR Code, né? Diegão, coloca o QR Code aqui. O QR Code que nós vamos colocar aqui para você é o QR Code do grupo, não é isso? Do grupo do programa Impacto da Fé. Você vai entrar no grupo e aí por lá você já vai conseguir receber de graça, tá bom? A cartilha que o Dr. Anais trouxe aqui para você baixar no seu celular, para você que sente dores nas costas, tá bom? E também vai receber atualização